O Papa Leão, 14º, sentava-se sozinho no silêncio do Palácio Apostólico, o aposento envolto em uma espécie de quietude sagrada que parecia pressionar suavemente as altas paredes de mármore. Seus dedos repousavam levemente sobre as páginas de suas anotações manuscritas, embora seus olhos não mais percorressem as linhas. Eles haviam se desviado para as imensas portas de madeira do outro lado da câmara, portas esculpidas séculos atrás e polidas pelo passar de gerações de homens, que por elas atravessaram com o peso da história sobre os ombros. Naquele momento, o novo Santo Padre não pensava em encíclicas, reformas ou mesmo nas milhares de vozes que chamavam seu nome na Praça de São Pedro. Ele pensava em um único homem, um único aceno. Isso era tudo o que bastava. Lá fora, a guarda suíça endireitou sua postura. Um deles deu o sinal. Com um movimento lento e cerimonial, as pesadas portas rangeram ao se abrir. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. O cardeal Luiz Antônio Tagle entrou, sem câmeras, sem repórteres, sem assistentes com pranchetas ou tradutores sussurrando ao ouvido. Apenas os dois. Dois homens que trilharam caminhos muito diferentes, mas que, de alguma forma, se encontraram face a face em uma das encruzilhadas mais delicadas que a Igreja Católica enfrentara em décadas. Os passos de Tagle ecoaram pelo chão de pedra enquanto ele se aproximava. Havia uma quietude no ambiente, mas não do tipo que sugeria tensão. Era reverência. Algo sagrado havia começado antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. O Papa Leão levantou-se e estendeu a mão. Luiz, disse ele com uma voz firme, calorosa e sem esforço. Vossa Santidade, respondeu Tagle com uma leve reverência, embora a familiaridade em sua voz sugerisse algo mais profundo que o protocolo. Havia afeto ali, respeito, até mesmo confiança. Eles sentaram-se frente a frente em uma modesta mesa redonda, do tipo que parecia quase comum demais para um encontro tão significativo. Mas isso em si era parte do propósito. Não havia nada performático naquele encontro. Sem trono dourado, sem gestos simbólicos, apenas dois pastores reunidos para falar sobre o rebanho. Lá fora, a grande torre do relógio do Vaticano marcava o passar do tempo, mas dentro do aposento, o tempo desacelerava. Por quase uma hora, eles conversariam, e o que foi dito ou não dito reverberaria por continentes, embora poucos soubessem exatamente o porquê. A reunião não constava na agenda papal oficial. Fora organizada discretamente, confirmada apenas na noite anterior. Nem mesmo os assessores mais próximos de Tagle foram informados até que ele já estivesse dentro do palácio. A sala de imprensa do Vaticano divulgaria apenas uma linha. O Santo Padre recebeu em audiência privada Sua Eminência, o cardeal Luiz Antônio Tagle. Foi só. Sem explicações, sem detalhes, apenas uma frase e 1000 perguntas. Por que chamar Tagle tão logo após o conclave? Por que em particular? E por que agora? O mundo ainda não havia se ajustado completamente à ideia de um novo Papa, especialmente um vindo de Chicago, o Papa Leão, 14º, outrora cardeal Robert Francis Prevost. Acabara de surpreender o mundo ao se tornar o primeiro americano eleito para a Cátedra de São Pedro. A fumaça sobre a Capela Sistina mal havia se dissipado. No entanto, ali estava ele, reunindo-se não com diplomatas, não com burocratas do Vaticano, mas com um homem que muitos acreditavam que poderia ter usado a batina branca. Tagle, frequentemente chamado de o Francisco Asiático, era amado por milhões. Ele caminhara pelos becos lamacentos de Manila, confortara refugiados de guerra na Síria, chorara abertamente enquanto pregava sobre crianças migrantes. Gostou do conteúdo? Dê um like, compartilhe com os amigos e ative o sininho
para mais novidades. Sua ascensão sob o Papa Francisco fora meteórica, mas no conclave, seu nome não fora chamado. Agora, dias depois, o homem escolhido sentava-se diante dele, sozinho, sem guardas, sem roteiro, sem plateia. O silêncio entre eles não era constrangedor, era intencional. O Papa Leão, um homem formado não em palácios, mas em campos missionários, conhecia o poder do silêncio. Nos bairros do Peru, o silêncio muitas vezes dizia mais que 1000 sermões. Ele aprendera a ouvir antes de liderar. E talvez fosse exatamente por isso que Teagle fora chamado ali naquele dia. O Papa inclinou-se ligeiramente, cruzando as mãos. "Você sabe por que pedi para vê-lo?" disse ele. Não era uma pergunta, era um começo. Teagle assentiu, não como um homem esperando uma tarefa, mas como alguém se abrindo para algo maior que o dever. "Acredito que sim", disse ele suavemente, "mas estou aqui para ouvir." Essas 5 palavras, "estou aqui para ouvir", eram tudo o que o Papa Leão esperava ouvir, porque aquela não era uma reunião sobre estratégias, era sobre algo mais profundo: alinhamento, missão, confiança. O mundo frequentemente vê o poder como algo que é tomado, conquistado ou comandado. Mas dentro das paredes silenciosas da igreja, o verdadeiro poder é oferecido. Ele se revela na vulnerabilidade, na fidelidade, nos momentos quietos, quando ninguém está olhando. E era isso que se desenrolava agora. Eles falaram da igreja, de onde ela esteve, onde estava ferida, onde precisava de cura. Falaram das fileiras vazias no Ocidente, do fogo da fé crescendo no Sul global, dos gritos dos pobres, da confusão dos jovens, do cansaço dos fiéis, que deram tanto e agora se sentiam invisíveis. Não falaram em generalidades, nomearam nomes, compartilharam histórias, até riram. Em certo momento, Tagley enxugou os olhos, não de tristeza, mas pelo peso de tudo aquilo, a beleza, o fardo. Ele carregara isso por tanto tempo, frequentemente em silêncio. O Papa Leão não o interrompeu. Deixou as lágrimas caírem. Naquelas lágrimas, ele viu um homem não derrotado, mas fiel. E naquela fidelidade, viu o futuro da igreja. Não se tratava de oferecer a Tagley um cargo, embora isso pudesse acontecer mais tarde. Era sobre algo mais profundo. Perguntar se eles poderiam caminhar juntos. Não como competidores, não como representantes de facções ou continentes, mas como irmãos, como pastores. "Você foi chamado de muitas coisas", disse o Papa Leão em certo momento. "Teólogo, pastor, construtor de pontes, mas eu vi algo mais." Tagley olhou para cima, curioso. "Vi um homem que pode chorar sem vergonha", continuou o Papa. "E acho que a igreja precisa disso agora mais do que nunca. Nós sangramos e escondemos o sangramento. Talvez agora precisemos mostrar nossas feridas se quisermos que a cura comece." Tagley não respondeu de imediato. Ele apenas assentiu. Então disse: "Então vamos mostrá-las juntos." O relógio marcou a hora. Lá fora, no palácio, o mundo seguia, alheio ao fato de que algo sagrado acabara de criar raízes dentro daquelas paredes. Não curtiu? Tudo bem, mas clique no like mesmo assim e conte nos comentários o que podemos melhorar. Uma conversa, sim, mas mais que isso, um pacto. Quando as portas se abriram novamente e Tagle saiu para o corredor, ninguém sabia o que havia ocorrido, mas sabiam que algo mudara. Seus olhos estavam gentis, resolutos, e para aqueles que olhavam de perto, teriam visto esperança. Esperança não nascida de grandes pronunciamentos ou reformas súbitas. Esperança que começara com uma batida, um aceno e 2 homens que ousaram ouvir mais do que falar. E embora o mundo esperasse por anúncios, por cargos, por nomeações, a verdade era esta: a igreja já havia mudado, silenciosamente, sem ser vista, e talvez para sempre. O aposento onde se sentaram
era antigo, mas o silêncio entre eles não era. Era novo, deliberado e carregado do peso de vidas formadas longe dos pisos de mármore do Palácio Apostólico. Quando o Papa Leão XIV e o cardeal Luiz Antônio Tagle sentaram-se frente a frente, não eram apenas representantes de regiões ou hierarquias. Eram homens forjados por diferentes paisagens, moldados por caminhos vastamente distintos. E, no entanto, ali estavam, enfrentando a mesma igreja, sofrendo nos mesmos lugares e fazendo a mesma pergunta: o que vem a seguir? Robert Francis Prevost nasceu em 1955 nos bairros modestos de Chicago. Os invernos eram longos e rigorosos, as ruas familiares, com as dificuldades. Seus pais eram devotos, mas discretos. Sua mãe o ensinou a ouvir com os olhos, não apenas com os ouvidos. Seu pai, um homem calado de poucas palavras, modelava a humildade ao vivê-la. Não havia ambições políticas naquela casa, nem pensamentos sobre Roma. Apenas fé, vivida silenciosamente, dia após dia. Quando menino, Robert frequentava a missa toda semana com sua família. A igreja era pequena, não especialmente ornamentada, mas quente com a comunidade. Ele se sentava imóvel, as pernas mal alcançando o chão, os olhos fixos nas velas tremeluzentes, sentindo algo que não conseguia nomear, algo mais profundo que a rotina. Mesmo então, ele sentia que o sagrado não estava distante, estava próximo, estava ali. Mais tarde, ele diria que seu primeiro chamado ao serviço não foi um momento de trovão ou fogo. Foi o som do evangelho sendo lido em voz alta por um diácono, cuja voz tremia na palavra misericórdia. Essa palavra ficou com ele. Luiz Antônio Tagle nasceu 2 anos depois, em 1957, a milhares de quilômetros dali, nas Filipinas, na cidade de Bacoor. Seu pai era pescador, sua mãe, de ascendência chinesa. A casa deles era pequena, os recursos limitados, mas a alegria abundante. Toda manhã, Luiz acordava com o cheiro de arroz, cozinhando, e o suave murmúrio das orações dos lábios de sua mãe. Suas contas de rosário estavam desgastadas pelo uso. A fé não era apenas uma prática. Fique até o final. Tem uma surpresa incrível esperando por você no último minuto do vídeo. Era o ritmo de suas vidas. Luiz era uma criança sensível. Chorava facilmente, até mesmo pelos outros. Quando via um colega sendo provocado ou um cachorro mancando por uma estrada empoeirada, seu coração respondia como se a dor fosse sua. Seus professores notaram cedo que ele era brilhante, especialmente em teologia, mas notaram algo mais. Ele não buscava reconhecimento. Preferia servir nos bastidores, organizando cadeiras para a missa, limpando o santuário sem que ninguém pedisse. Era quieto, não por falta de confiança, mas porque sentia profundamente. Cada palavra que dizia era pesada pelo amor. Como jovens, ambos entraram para o sacerdócio. Prevost ingressou na Ordem de Santo Agostinho e eventualmente viajou para o Peru, enquanto Tagle subia pelo seminário em Manila antes de estudar em Roma. Prevost foi designado para uma região marcada pela pobreza e instabilidade política. Lá, ele caminhava por bairros onde até a igreja parecia um luxo. No entanto, as pessoas se reuniam onde podiam, sob árvores, em casas, em campos, para ouvir a palavra proclamada. Ele aprendeu a linguagem não apenas do povo, mas de sua dor. Vivia entre eles, não acima deles. Com o tempo, pararam de chamá-lo de Padre Robert e começaram a chamá-lo de hermano, irmão. A jornada de Tagle para Roma o levou ao coração do estudo teológico, mas não apagou sua compaixão. Seus professores admiravam sua inteligência, mas seus colegas eram atraídos por sua empatia. Ele completou seu doutorado com distinção,
mas retornou às Filipinas não para permanecer nos corredores acadêmicos, mas para servir o povo que o formara. Pregava em linguagem simples, cheia de histórias. Chorava no púlpito, não por efeito, mas porque não podia evitar. Quando falava de Cristo, era como se tivesse acabado de caminhar ao lado dele no caminho de Emaús. Seus caminhos eventualmente se cruzaram mais diretamente em Roma. Quando o cardeal Prevost foi designado para supervisionar a seleção de bispos ao redor do mundo, ele revisava arquivos, encontrava-se discretamente com candidatos e discernia profundamente. Não era movido por currículos, mas por testemunhos. Procurava pastores, não políticos. Ouvia a santidade. Enquanto isso, Tagle fora nomeado prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos. Quer fazer parte da nossa comunidade? Inscreva-se agora e deixe seu comentário para interagirmos juntos. Ele viajou por continentes, visitando comunidades onde o catolicismo ainda era jovem e frágil. Não estava lá para dominar, estava lá para caminhar com eles, trazendo não respostas, mas presença. Em vilarejos devastados pela guerra, ele sentava-se com viúvas e órfãos, compartilhava arroz com refugiados e segurava as mãos dos moribundos. Quando pregava em missas ao ar livre, suas palavras não precisavam de tradução. Suas lágrimas falavam por ele. E agora, décadas depois, esses dois caminhos os trouxeram ao mesmo aposento. Não mais apenas um missionário e um teólogo, eles eram dois dos homens mais observados na Igreja Global. O conclave escolhera Prevost, agora Leão XIV, mas a sombra do que poderia ter sido ainda pairava nos olhos de muitos que esperavam por Tagle. Alguns esperavam rivalidade. O que receberam foi reverência. O Papa Leão convidara Tagle não porque precisava de uma figura de proa, mas porque queria um companheiro de peregrinação, alguém que tivesse visto o rosto de Cristo nos pobres, que tivesse sofrido com a Igreja e ainda a amasse. Alguém que entendesse que doutrina e misericórdia não são inimigas, mas companheiras. Aquele aposento não era apenas um lugar de consulta, era um encontro de testemunhos. Ambos haviam estado em favelas e catedrais. Ambos haviam rezado em silêncio quando as palavras não vinham. Ambos haviam visto como a Igreja podia ferir e como ela podia curar. Conheciam o peso da mitra e a dor do mal-entendido. Mas continuaram caminhando, não por ambição, mas por amor. E agora, com tanta incerteza diante deles, estavam sendo chamados não apenas a liderar, mas a ouvir um ao outro, à Igreja, ao espírito que ainda se movia entre eles, como o vento sobre as águas. Tagle falou baixo, sua voz como uma oração. Nunca busquei o papado. E quando meu nome não foi chamado, senti paz, mas me perguntei, qual é meu papel agora? O Papa Leão cruzou as mãos. O mesmo que o meu, ser pequeno na presença de Cristo e garantir que a Igreja se lembre dele. Não como um conceito, mas como uma pessoa que ainda caminha com os quebrantados. Seguiu-se uma longa pausa. Então o Papa disse, preciso de você, não apenas pelas suas ideias, mas pelo seu coração. Tagle não sorriu. Ele baixou a cabeça. Então estou aqui. O momento passou entre eles como um amém, sussurrado através da pedra. Duas estradas se encontraram em um aposento e, embora nenhum título tivesse sido dado e nenhuma posição anunciada, a verdadeira decisão já fora tomada. Não no papel, mas no espírito. Eles caminhariam juntos. A chuva começara a cair sobre a cidade do Vaticano quando o primeiro fio de fumaça branca subiu da chaminé da Capela Sistina. Peregrinos e turistas se reuniram na praça, guarda-chuvas florescendo como flores primaveris, olhos voltados para o céu. Por um momento, não houve gritos, nem aplausos,
Apenas um suspiro coletivo preso no ar. Então aconteceu. Os sinos tocaram. O grito ecoou em todas as línguas. Habemus papam. Temos um papa. Mas poucos poderiam ter adivinhado o nome. Dentro da Capela Sistina, o ar ainda estava denso com incenso e história. Os cardeais, vestidos de vermelho, estiveram trancados por dias, rezando, discernindo, votando. Muitos entraram no conclave com nomes em mente, listas nos bolsos, possibilidades sussurradas a portas fechadas. E entre esses nomes, um ecoava com particular intensidade. Luiz Antônio Tagle, o amado cardeal das Filipinas, conhecido por sua compaixão, humildade e habilidade de falar ao coração de ricos e pobres. Muitos acreditavam que sua hora havia chegado. No entanto, quando o voto final foi dado e as cédulas queimadas em fumaça, não foi o nome de Tagle que foi chamado. Foi Robert Francis Prevost, cardeal de Chicago, missionário no Peru, prefeito de bispos sob o Papa Francisco, um homem cujo nome aparecera em quase nenhuma cobertura pré-conclave, um homem que vivera a maior parte de seu ministério fora dos holofotes, e agora ele era o Papa Leão XIV. Mesmo dentro do conclave, houve murmúrios de surpresa. Alguns cardeais lançaram seus votos, acreditando que estavam apenas reconhecendo um servo humilde, não inclinando a balança, mas no final, o Espírito soprou onde quis. Soprou para o homem quieto, de olhos gentis, com um coração forjado no calor do campo missionário. Quando o anúncio foi feito da varanda, houve uma pausa na multidão. O nome Prevost significava pouco para a maioria fora de Roma, e ainda menos para aqueles que esperavam por alguém mais conhecido, mais carismático. Mas quando o Papa Leão avançou e deu sua primeira bênção, algo mudou. A forma como ele levantou a mão, como inclinou a cabeça em oração antes de falar, a calma firmeza em sua voz, tudo isso disse ao mundo que não era um erro. Este era um pastor. Nas Filipinas, a notícia foi recebida com uma mistura de emoções. Alguns ficaram profundamente desapontados. Por anos, o cardeal Tagle fora visto não apenas como um herói local, mas como uma ponte global entre o Oriente e o Ocidente, ricos e pobres, velhos e jovens. Ele inspirara milhares, talvez milhões, com sua pregação, suas lágrimas e seu incansável alcance. No entanto, quando a decisão veio, ele foi preterido. Mas o próprio Tagle não estava amargurado. Ele nunca fez campanha, nunca falou de ambição. Em entrevistas, ele ria gentilmente da ideia de se tornar papa, sempre apontando para outros mais dignos. Quando os resultados do conclave foram tornados públicos, ele estava em uma pequena capela em Roma, rezando. Ao ser informado da decisão, ele simplesmente fechou os olhos e sussurrou: "Que Deus o abençoe." Para aqueles que o conheciam bem, essa resposta não foi surpresa. A humildade não era algo que Tagle vestia como uma virtude, era quem ele era. Enquanto isso, pelo mundo afora, a curiosidade sobre o novo Papa disparou. Quem era esse americano? O que ele defendia? Continuaria o trabalho do Papa Francisco ou traçaria seu próprio curso? A mídia vasculhou seu passado, encontrando histórias de seus anos no Peru, seu tempo entre os pobres, os indígenas e os marginalizados. Descobriram um homem que preferia caminhar de sandálias a usar vestes formais. Um sacerdote que uma vez dormiu em uma cabana de palha para estar perto de uma família em luto. Lentamente, a narrativa começou a mudar. Talvez esse homem não fosse muito conhecido, mas era profundamente conhecido por aqueles que mais importavam, os esquecidos. Para o próprio Papa Leão, a transição foi abrupta. Um dia, ele estava oferecendo conselhos discretos por trás das paredes do Vaticano. No dia seguinte, estava sentado no trono de Pedro. Cada palavra sua, registrada. Cada gesto escrutinado. Mas ele não hesitou.
Ele rezou, reuniu-se com seus conselheiros e então, discretamente, tomou uma de suas primeiras decisões como Papa, uma reunião privada com o cardeal Tagle. Não houve comunicado à imprensa nem alvoroço, mas aqueles dentro do Vaticano notaram o momento. Menos de 2 semanas após o conclave, o novo Papa procurou não lobistas poderosos ou insiders da Cúria, mas o próprio homem que muitos pensavam que ele substituiria. Foi um ato de humildade, ou talvez algo mais, um gesto de confiança. Para Tagle, o convite foi inesperado, mas bem-vindo. Ele permanecera em silêncio após a eleição, oferecendo apenas orações públicas pelo novo pontífice, mas por dentro tinha perguntas, não de amargura, mas de propósito. Qual papel ele deveria desempenhar agora? Deveria voltar para Manila, continuar seu papel na evangelização, ou seria chamado para algo novo? Quando chegou ao Palácio Apostólico, não foi recebido com fanfarra, mas com um aceno silencioso, sem câmeras, sem saudações de assessores, apenas o Papa esperando. Foi naquele momento que Tagle entendeu. Não se tratava de títulos, tratava-se de missão. Enquanto conversavam, Tagle ouvia. Ele compartilhava histórias da Igreja Global, de jovens católicos no Vietnã, famintos por verdade, de anciãos na Nigéria, agarrados ao rosário em meio à violência, de crianças em campos de refugiados recitando a Ave Maria em tons sussurrados. O Papa Leão absorvia tudo, fazendo perguntas, inclinando-se para a frente, assentindo lentamente. Não falaram de promoções. Falaram do povo. Quando Tagle saiu daquele aposento, algo nele havia mudado. Ele não saía com uma posição, saía com uma parceria. Naquela noite, enquanto as luzes de Roma brilhavam sobre o rio Tibre, a igreja parecia diferente. Não por causa de uma grande declaração ou decreto doutrinal, mas porque 2 homens, um de Chicago, outro de Manila, sentaram-se juntos e sonharam discretamente com uma igreja que ainda pudesse ouvir, ainda pudesse amar, ainda pudesse recomeçar. A fumaça branca subira, o mundo tinha um novo Papa, mas naquela hora sagrada, um sinal mais poderoso emergira, não de uma chaminé, mas de uma conversa, um sinal de que talvez, apenas talvez, este pontificado seria um de pontes, não de barreiras, de ouvir antes de liderar, e de lembrar que o verdadeiro poder não é conquistado, mas confiado. Lá fora, nas paredes do Palácio Apostólico, o mundo fervilhava. Câmeras clicavam em antecipação. Jornalistas atualizavam feeds de notícias e analistas examinavam cada frase pronunciada durante as aparições públicas do Papa Leão XIV. Mas não havia atualizações, nem surpresas, nem conferências de imprensa. O Vaticano divulgou apenas uma frase. O Santo Padre recebeu em audiência privada Sua Eminência, o cardeal Luiz Antônio Tagle. Nada mais. Aquela única frase desencadeou uma tempestade. Em redações pela Europa, comentaristas especulavam loucamente. Alguns sugeriram que um novo departamento do Vaticano poderia estar sendo formado, um que exigiria um homem com a força pastoral e ressonância global de Tagle. Outros presumiram que o Papa estava oferecendo a ele uma promoção há muito esperada, talvez o papel formal de prefeito da evangelização ou até mesmo chefe do dicastério para os bispos, uma posição que o próprio Papa Leão ocupara. Mas nenhuma confirmação veio, nenhum detalhe, nem mesmo um sussurro sobre quando ou se outra declaração seguiria. Para muitos, o próprio silêncio tornou-se a história. Em uma era de ciclos de notícias 24 horas e acesso digital instantâneo, o silêncio era radical. Exigia a atenção de uma maneira que o barulho não conseguia. A imprensa buscava relatórios internos. Observadores do Vaticano se apoiavam em todos os contatos que tinham. Mas dentro das muralhas leoninas, nada vazava.
Nenhuma palavra, apenas silêncio. E esse silêncio falava volumes dentro da igreja global. A especulação deu lugar a uma curiosidade mais profunda. O que significava que a primeira grande audiência privada do Papa foi com um homem que muitos presumiam ser seu rival? Por que Leão, recém-saído do conclave e sob os olhos do mundo, chamaria alguém cujo nome já estivera em outras cédulas? A igreja sempre foi um lugar onde os símbolos importam. Então, o que esse gesto estava sinalizando? Em cafés romanos e seminários, os sussurros cresciam. Ele está pedindo o conselho de Tagle, disse um professor de teologia na Universidade Pontifícia Gregoriana. Ou está tentando formar uma parceria. Não acho que seja sobre poder, murmurou um noviço jesuíta perto do campo de Fiore. Acho que é sobre cura. Para aqueles dentro da cúria, o clima era mais cauteloso. Ao longo dos anos, as nomeações tornaram-se politizadas, coloridas por agendas e ideologias. Mas este momento parecia diferente. O Papa não se apressou em substituir prefeitos existentes ou reorganizar as estruturas administrativas. Ele pausou. Ele ouviu. E agora, discretamente, ele se voltara para um dos filhos mais amados e incompreendidos da Igreja. O caminho de Tagle nunca fora comum. Ele era uma figura de contradições, brilhante, mas humilde, profundamente emocional, mas intelectualmente preciso. Alguns o admiravam por suas lágrimas, outros as descartavam como teatralidade. No entanto, ninguém podia negar a autenticidade de sua presença, fosse estando descalço em uma favela de Manila ou falando para milhares em uma conferência internacional. Tagle era o mesmo, gentil, enraizado, totalmente presente. Esse tipo de presença, alguns diziam, era exatamente o que o Papa Leão buscava. Aqueles mais próximos do novo Papa descreviam seus primeiros dias como focados, mas silenciosos. Ele não fizera declarações abrangentes, não organizara grandes encontros públicos. Em vez disso, passara horas na capela, em reuniões privadas e caminhando pelos jardins do Vaticano em oração. Não anunciara uma visão com pompa, escolhera vivê-la. O silêncio era sua estratégia. Para o Papa Leão, que passara décadas entre os pobres no Peru, o barulho sempre fora suspeito. Em lugares onde a dor era profunda e a comida escassa, as pessoas não precisavam de mais discursos. Precisavam de presença. Elas precisavam de alguém que pudesse sentar ao lado delas e não desviar o olhar. Foi assim que Leão aprendera a liderar. E agora, como Papa, ele ainda liderava dessa maneira, o que tornava seu encontro com Tagle ainda mais poderoso. Nenhum detalhe vazou, nenhuma palavra de qualquer dos dois, mas pelo que era visível, algo mudara. Tagle foi visto saindo do palácio com uma expressão diferente, focada, pensativa, tocada por algo profundo. Quando perguntado por um pequeno grupo de peregrinos fora de São Pedro sobre o que havia ocorrido, ele sorriu e disse apenas: "Nós nos ouvimos." Essas 5 palavras se espalharam rapidamente. Nos dias que se seguiram, a especulação virou contemplação. Bispos ao redor do mundo começaram a escrever cartas pastorais, não sobre políticas, mas sobre discernimento. Sacerdotes pregavam sobre a coragem de ficar em silêncio. Grupos de oração se reuniam, não para exigir mudanças, mas para perguntar como eles mesmos poderiam ouvir mais profundamente. O silêncio era contagiante. Nos Estados Unidos, particularmente entre os católicos mais velhos, a reação foi marcante. Por décadas, muitos haviam se cansado das divisões dentro da igreja, desiludidos por escândalos, confusos por disputas teológicas. Agora, na ausência de grandes declarações, eles encontraram algo mais: um retorno à intimidade. A ideia de que seus líderes estavam se reunindo, não para posturar,
Mas para rezar, significava mais do que qualquer comunicado a imprensa poderia transmitir. Em uma paróquia em Pittsburgh, uma mulher idosa acendeu uma vela e disse: "Talvez este Papa seja o que precisávamos. Um homem que fala com o silêncio." Na América Latina, a resposta foi igualmente sentida. O passado do Papa Leão como missionário no Peru era lembrado com orgulho. Sacerdotes, em vilarejos remotos, recordavam como o Padre Roberto costumava carregar suas próprias vestes nas costas, chegando descalço para celebrar a missa. Ele se ajoelhava na terra, oferecia a Eucaristia e então passava horas ouvindo histórias de luto, de esperança, de fé. Agora, ele era Papa e ainda estava ouvindo. Nas Filipinas, terra natal de Tagle, a emoção era ainda mais palpável. Missas foram oferecidas por ele por todas as ilhas, não porque as pessoas temiam que ele as deixasse, mas porque sentiam que algo sagrado estava se desdobrando. Um novo papel, talvez, uma parceria renovada, provavelmente. Mas, acima de tudo, as pessoas sentiam que ele estava sendo chamado novamente para servir, não com mais poder, mas com uma presença mais profunda. Um jovem catequista em Quezon City disse: "Ele chorou por nós quando não tínhamos nada. Rezou por nós durante os tufões. Agora o Santo Padre quer caminhar com ele. Isso me dá esperança." A esperança estava crescendo, não a partir de declarações, mas do silêncio. E, no entanto, mesmo enquanto a excitação aumentava, a incerteza permanecia. Tagle receberia um novo título? O Papa reestruturaria a Cúria para abrir espaço para vozes como a dele? Ou seria isso algo ainda mais radical? Uma igreja que não dependeria mais de títulos, mas de relacionamentos, fidelidade, testemunho. Ninguém sabia. E pela primeira vez em muito tempo, isso estava bem. Os fiéis não estavam esperando por respostas. Estavam observando sinais. Olhavam não para conferências de imprensa, mas para gestos, não para nomeações, mas para conversas. Uma cabeça inclinada, um abraço caloroso, uma oração compartilhada em particular. Esses tornaram-se a nova liturgia da Reforma. O silêncio do Vaticano não era uma ausência. Era um convite. E o mundo, ao que parecia, estava aceitando. A Igreja entrara em um momento de profunda transição, não marcado por trovões, mas pelo som suave e santo de dois pastores ouvindo a voz do Espírito. Muito antes de ser o Papa Leão XIV, muito antes de estar na varanda da Basílica de São Pedro e erguer a mão em bênção sobre uma multidão que se estendia até os confins da eternidade. Ele era apenas Robert, um menino quieto, crescendo no sul de Chicago, onde a fé não era ensinada com discursos, mas vivida através do sacrifício. Em seu bairro, a vida nunca era fácil. Não precisava ser. Era real, era enraizada, e para Robert, era santa. Ele nasceu em 1955 em uma família da classe trabalhadora que não falava muito de ambição ou grandeza. Seu pai trabalhava longas horas para sustentar a família, raramente faltando um dia, não importava quão frio fosse o inverno. Sua mãe era o coração do lar, uma mulher com mãos calejadas e uma devoção inabalável ao rosário. Robert frequentemente recordava o cheiro de pão fresco assando na cozinha, misturado com o aroma de cera de vela no altar da família. Havia sempre um crucifixo na parede, uma Bíblia na mesa e oração antes de cada refeição. Não era cerimonial, era sobrevivência. Suas primeiras memórias da igreja estavam envoltas em calor e reverência. A missa de domingo não era uma obrigação, mas um retorno a algo mais profundo. Ele lembrava o som do coro ecoando pelo santuário, a maneira como a voz do sacerdote suavizava ao ler o Evangelho e o cheiro de incenso que se agarrava às suas roupas por horas depois. Ele era fascinado pelos rituais,
pela quietude reverente de tudo aquilo. Mas mais que isso, ele era movido pela quietude. O tipo de quietude que parecia viva. Robert não era uma criança barulhenta. Não clamava por atenção, nem falava só para preencher o silêncio. Seus professores diriam mais tarde que ele ouvia mais do que falava, que absorvia tudo ao seu redor. Era reflexivo, mesmo quando menino, atraído pela dor das pessoas, sensível àqueles que eram ignorados. Frequentemente, ele ficava após as aulas para ajudar um colega com dificuldades ou permanecia na igreja para recolher folhetos espalhados e realinhar os missais. Ninguém pedia. Ele simplesmente via o que precisava ser feito e fazia. No ensino médio, ele se tornou conhecido por sua constância. Era o tipo de estudante que nunca fazia alarde, que nunca buscava crédito, mas cuja presença fazia os outros se sentirem calmos. Não se destacava academicamente de forma chamativa, mas seus ensaios eram pensativos, suas percepções sinceras. Não foi até participar de um retiro de jovens durante seu penúltimo ano que algo dentro dele mudou. Naquele fim de semana, enquanto estava em silêncio diante do Santíssimo Sacramento, ele sentiu algo se mover. Não uma voz, não uma visão, apenas uma profunda atração magnética pelo altar. Após aquele retiro, ele começou a frequentar a missa diária antes da escola. Seus pais notaram, mas não o pressionaram. A fé sempre fora pessoal em sua casa, mas eles observavam com orgulho silencioso enquanto seu filho começava a mudar. Ele se tornava mais intencional, mais alegre, mais enraizado. Uma noite, enquanto secava a louça ao lado de sua mãe, ele disse suavemente: "Acho que devo servir." Ela virou-se para ele com um olhar compreensivo. "Então sirva, mas faça isso com todo o seu coração." Essa conversa ficou com ele por décadas. Ao se formar, Robert entrou para a Ordem de Santo Agostinho. A decisão surpreendeu alguns que esperavam que ele seguisse para o ensino ou o direito, mas aqueles que o conheciam melhor entenderam. Os agostinianos não eram ostentosos. Viviam simplesmente devotados ao estudo, à oração e à comunidade. Era uma vida que combinava com seu espírito. Durante a formação, ele mergulhou na filosofia e na teologia, não por honrarias, mas para entender como amar melhor. Passava horas na capela, muitas vezes, muito depois de as orações terem terminado, simplesmente sentado na presença de Cristo. Após completar sua formação inicial e ser ordenado, ele fez um pedido que surpreendeu alguns de seus superiores. Queria ir para as missões, não ensinar em uma universidade, nem servir em uma paróquia americana. Queria ir onde a igreja estava sofrendo, onde era pequena, onde as pessoas não estavam acostumadas a serem ouvidas. Ele foi enviado ao Peru. A mudança o transformou para sempre. Chegou a uma região assolada por pobreza, instabilidade e fome espiritual. As cidades estavam aninhadas entre montanhas e poeira, longe dos bancos polidos de Chicago. Não havia vitrais ou altares dourados, apenas capelas improvisadas, bancos de madeira e comunidades famintas por esperança. No início, ele se sentiu inadequado. Seu espanhol era hesitante, sua compreensão da cultura local limitada, mas ele não fingia saber. Ele simplesmente ouvia. Dia após dia, sentava-se com agricultores, com mães, com crianças que haviam visto mais sofrimento que a maioria dos adultos. Não oferecia sermões grandiosos. Oferecia presença. E aos poucos, eles passaram a confiar nele. Chamavam-no de Padre Roberto. Caminhava milhas a cada semana para celebrar a missa em vilarejos remotos. Carregava hóstias consagradas em um recipiente de lata pendurado no peito. Dormia em redes, compartilhava refeições com estranhos e aprendia a rezar em Quichua, o dialeto nativo. Batizava bebês sob bananeiras,
ungia os enfermos em cabanas iluminadas por velas e abençoava os mortos sob céus abertos. Chorou mais naqueles anos do que jamais chorara antes, não por desespero, mas pelo peso absoluto da beleza e da tristeza que encontrava. Uma noite, durante uma visita a um vilarejo remoto, onde deslizamentos de terra devastaram casas, ele sentou-se com uma mulher que perdera 3 de seus filhos. Ela não pediu respostas. Não queria teologia. Queria alguém que se sentasse ao seu lado, que não tivesse medo de sua dor. Ele ficou com ela até a manhã, segurando sua mão em silêncio. Foi então que ele começou a entender o que significava ser pastor. Quando retornou a Roma anos depois, não foi para buscar promoção. Foi para servir em obediência. O Papa Francisco notara seu trabalho silencioso no Peru e pediu que assumisse maior responsabilidade. Ele foi nomeado bispo de Chiclio e, mais tarde, chamado ao Vaticano para servir como prefeito da Congregação para os Bispos, um papel que o colocou no centro do discernimento eclesial. Era uma tarefa pesada, e ainda assim, ele a carregava com a mesma humildade. Aprendera nos Andes que lia dossiês com cuidado, não como arquivos burocráticos, mas como retratos de homens chamados a servir. Rezava sobre as decisões. Ligava para bispos em dificuldades apenas para dizer que estava orando por eles. Nunca esquecia as montanhas, as crianças descalças, as mães quebrantadas. Suas vozes permaneceram com ele, e então veio o conclave. Ninguém esperava que seu nome surgisse. Nem mesmo ele. Ele planejara votar, rezar e retornar ao seu papel discreto. Mas o Espírito tinha outros planos. Quando os votos foram contados e o consenso formado, um cardeal virou-se para ele e sussurrou: "O mundo precisa de um pastor, não de um gerente." Ele não respondeu, apenas inclinou a cabeça. O peso do papado não caiu sobre seus ombros de uma só vez. Veio lentamente, como a chuva encharcando o solo. Ele escolheu o nome Leão, não por grandeza, mas em memória de Leão, o grande, que enfrentara invasores bárbaros, não com exércitos, mas com coragem e fé. Agora, ele sentava-se na cátedra de Pedro, vestindo branco, mas carregando todas as memórias da terra marrom, paredes de barro e crianças descalças. Ele ainda era Robert, ainda o pastor do sul de Chicago, apenas agora o rebanho era o mundo. Luiz Antônio Tagle nasceu em 1957 em uma casa humilde em Bacur, uma cidade tranquila na província de Cavite, ao sul de Manila. Era um lugar onde pescadores acordavam antes do amanhecer, onde os sinos da igreja tocavam na quietude da manhã, e onde a fé não era algo apenas dominical, mas o fio tecido através da vida cotidiana. Naquela casa modesta, com seu telhado de zinco e tapetes trançados, as sementes do coração de um pastor foram plantadas cedo. Seu pai, um pescador de fala mansa chamado Manuel, passava seus dias na água e suas noites em oração. Suas mãos eram calejadas pelo sal e pelo sol, mas se dobravam reverentemente todas as noites, sempre chamando a família para se ajoelhar ao lado do crucifixo de madeira pendurado perto da porta. Sua mãe, Magros, de ascendência chinesa, era um pilar silencioso de força que transmitia histórias com ternura e autoridade. Sua fé era constante como a maré. Quando rezava, era como se estivesse falando diretamente com Deus. A casa deles não era cheia de riquezas, mas transborda de devoção. O rosário não era apenas recitado, era vivido. Cada conta representava uma memória, uma luta, uma esperança. Luiz aprendeu a amar Jesus, não primeiro pelo catecismo, mas pela visão de seus pais inclinando a cabeça à luz tremeluzente de uma vela. Esse tipo de fé, ele diria mais tarde, foi a escola mais honesta que frequentou. Quando criança, Luiz era pensativo e curioso. Frequentemente,
Fazia perguntas que surpreendiam os adultos com sua profundidade. Por que Jesus chorou? Por que Maria ficou ao pé da cruz? Por que os pobres parecem sorrir mais que os ricos? Não eram perguntas para testar alguém. Ele não estava tentando desafiar a autoridade. Ele simplesmente precisava entender a tristeza e o amor que via ao seu redor. Sentia as coisas profundamente. Quando uma vizinha perdeu o marido, Luiz trouxe flores do jardim. Quando o cachorro de um amigo morreu, ele chorou, como se fosse o seu próprio. Sua compaixão não era teatral. Era tecida em seu ser. Na escola, ele era brilhante, mas quieto. Os professores notavam seu talento natural para línguas e lógica, mas o que mais se destacava era sua empatia. Ele era sempre o primeiro a perceber quando alguém se sentia excluído. Sentava-se ao lado de novos alunos, ajudava colegas com dificuldades em seus trabalhos e oferecia um ouvido atento às crianças que outros ignoravam. No recreio, não era o mais barulhento ou rápido, mas era aquele em quem todos confiavam. A paróquia local era sua segunda casa. Ele servia como coroinha com orgulho, arrumando cuidadosamente as vestes e garantindo que as velas fossem acesas corretamente. Prestava atenção durante a missa, não por obrigação, mas porque a liturgia o comovia. Uma vez, disse ao padre paroquial que a Eucaristia parecia Deus dizendo: "Nunca te deixarei". Esse mesmo padre, Padre Santiago, diria mais tarde que Luiz era a criança mais espiritualmente madura que ele já conhecera. À medida que crescia, seu amor pela igreja também aumentava. Mas não era a ambição que o movia. Ele nunca sonhou em ser bispo, muito menos cardeal. Ele simplesmente queria servir. Quando disse aos pais que queria entrar para o seminário, não houve celebração, nem aplausos, apenas acenos silenciosos e um longo abraço. Sua mãe sussurrou: "Então caminhe com Jesus, mesmo quando o caminho for escuro". No seminário, Luiz se destacou, não porque buscava os holofotes, mas porque irradiava uma convicção silenciosa. Estudava diligentemente, mas nunca perdeu o coração pastoral que o definira desde a infância. Seus professores ficavam impressionados com sua compreensão da teologia, particularmente da cristologia. Mas o que mais os comovia era sua humildade. Ele nunca se contentava em estudar a doutrina abstratamente, constantemente perguntava: "Mas como isso ajuda os que sofrem? Como isso traz esperança a alguém?" Ele carregava essa mesma pergunta para cada sala de aula, cada homilia, cada confissão. Acreditava que a teologia não era uma fortaleza a ser defendida, mas uma ponte a ser atravessada. A fé para ele não era uma lista de regras. Era uma relação, uma experiência vivida, um encontro com uma pessoa. Luiz continuou seus estudos em Roma, onde obteve seu doutorado com distinção. Mas mesmo ali, no coração da elite acadêmica do Vaticano, ele permanecia enraizado. Enquanto outros debatiam pontos de eclesiologia em salões ecoantes, Luiz frequentemente escapava para visitar famílias pobres nos arredores da cidade, levando comida, rezando com os doentes e ouvindo suas histórias. Escrevia sua dissertação tarde da noite, após visitar freiras idosas em hospícios. Não era que ele tentasse ser diferente, ele simplesmente não conseguia imaginar separar a teologia da vida. Ao retornar às Filipinas, não assumiu um grande papel nem buscou altos cargos. Ensinava teologia, celebrava a missa diária e visitava comunidades nas margens. Pegava ônibus, esperava na fila, aprendia os nomes dos zeladores e vendedores do mercado. Não via o serviço como um degrau para algo maior. Via-o como o destino. Em 2001, foi nomeado bispo e, uma década depois, arcebispo de Manila. Sua nomeação surpreendeu muitos, mas aqueles próximos a ele viam isso como inevitável. O povo já o amava.
Não porque ele era carismático, embora fosse, não porque era brilhante, embora claramente fosse. Amavam-no porque ele os fazia se sentirem vistos. Ele chorava durante homilias. Ajoelhava-se para lavar os pés de viciados em drogas. Ouvia confissões em parques públicos. Não era apenas seu arcebispo, era seu irmão. Em Roma, ele começou a chamar a atenção. O Papa Bento, 16º, e mais tarde o Papa Francisco viram nele não apenas profundidade pastoral, mas clareza teológica. Em 2015, Francisco o nomeou prefeito da congregação para a evangelização dos povos, colocando-o no coração dos esforços missionários da Igreja. Era um papel aceito com lágrimas e apreensão. Ele conhecia o peso, mas também conhecia a necessidade. Nesse cargo, ele viajou para algumas das partes mais frágeis do mundo católico, pregava em zonas de guerra, celebrava missas em campos de refugiados, confortava sobreviventes de desastres naturais. Em todos os lugares que ia, ele carregava a mesma presença que conhecera quando menino, a presença de um Deus que ouve. Nunca falava com arrogância, chorava facilmente, rezava longas horas. Ficava acordado após os eventos apenas para conversar com voluntários. Um assessor do Vaticano uma vez observou: ele é o único cardeal que vi chorar quando abençoa as pessoas, não por exibição de verdade. E agora, embora não tivesse se tornado papa, o mundo não se afastara. Em vez disso, aproximara-se mais. O homem que uma vez caminhara descalço pelas ruas inundadas de Manila, agora caminhava pelos corredores de mármore do Vaticano, não em busca de influência, mas em busca de fidelidade. O menino de Bacoor nunca mudara. Ele ainda acreditava no poder de uma oração sussurrada, de uma refeição compartilhada, de uma mão segurada em silêncio. E enquanto a Igreja olhava para o futuro, imaginando como recuperar sua alma, mais e mais olhos se voltavam para ele. Porque, às vezes, os verdadeiros líderes são aqueles que nunca pediram para liderar. Eles apenas continuavam caminhando com o povo, ouvindo com o coração e carregando Cristo com eles aonde quer que fossem. O mundo esperava uma enxurrada de decisões. As câmeras ainda não haviam esfriado da cobertura do conclave e os observadores do Vaticano já se preparavam para uma onda de nomeações, mudanças políticas e declarações papais. Afinal, era assim que um novo pontificado geralmente começava. Um papa recém-eleito deveria agir rapidamente para afirmar sua visão e sinalizar o futuro. Mas o Papa Leão XIV fez algo completamente diferente. Ele pausou. Naqueles primeiros dias após sua eleição, não houve reformas abrangentes, nem anúncios surpresa, nem reorganizações imediatas na Cúria. O único som que parecia surgir do Vaticano era o suave sussurro da oração. Muitos fora da Igreja presumiam que era hesitação. Outros especulavam que talvez ele estivesse sobrecarregado, que o peso do cargo havia atordoado o novo pontífice à inação. Mas aqueles que conheciam Robert Francis Prevost entendiam diferente. Ele não estava paralisado pelo medo. Estava enraizado no discernimento. Ele passara a maior parte de seu sacerdócio em lugares onde as decisões tinham que ser feitas lentamente, com cuidado. No Peru, na poeira e no calor, uma palavra apressada podia ferir uma família, dividir uma comunidade ou aprofundar feridas. Ele aprendera que às vezes a coisa mais radical que um líder podia fazer era esperar, não em passividade, mas em oração, não por indecisão, mas por reverência ao que realmente importava. E agora, sentado no coração de Roma, com o mundo inteiro olhando para ele em busca de direção, o Papa Leão escolheu começar não com um grito, mas com um sussurro. Em sua primeira homilia, como Papa, proferida não
no grande espetáculo da Praça de São Pedro, mas na modesta capela da Casa Santa Marta, ele falou suavemente sobre o bom pastor. Não falou de autoridade ou doutrina, falou de ouvir. Um pastor, disse ele, conhece o som da dor de suas ovelhas, seu anseio, até seu silêncio. Ele ouve antes de liderar. Essa homilia, com apenas algumas centenas de palavras, foi transmitida pelo mundo. Não foi o que ele disse que impressionou as pessoas. Foi como ele disse, lentamente, gentilmente, como se o mundo estivesse gritando por tempo demais e alguém finalmente escolhesse baixar a voz para que outros pudessem respirar novamente. Dentro do Vaticano, suas primeiras reuniões não foram com políticos ou estrategistas de mídia. Ele chamou irmãs religiosas que trabalhavam em prisões. Encontrou-se com um grupo de missionários leigos que acabara de voltar do Sudão do Sul. Passou tempo com uma comunidade silenciosa de freiras enclausuradas que lhe enviaram uma carta após o conclave, prometendo suas orações. Ele respondeu com gratidão e solicitou uma visita. Esses não eram encontros para a imprensa, mas eram os que importavam para ele. Quando perguntado por que ainda não fizera nomeações importantes, o Papa Leão respondeu simplesmente: a Igreja não precisa de novo barulho, precisa de uma escuta renovada. Essa resposta, breve e sem adornos, capturava o cerne de seu estilo de liderança. Ele não liderava com slogans ou gestos simbólicos. Liderava com silêncio e sinceridade. Ouvia não apenas as palavras das pessoas, mas os espaços entre elas. A tristeza por trás de seus sorrisos. O medo por trás de suas perguntas. Acreditava profundamente que o papel de um pastor não era primeiro dirigir o rebanho, mas conhecer suas feridas. Essa lentidão deliberada frustrava alguns na cúria. Aqueles acostumados a ordens rápidas e declarações de cima para baixo se viam esperando por instruções que não vinham. Um alto funcionário teria murmurado: não podemos governar com pausas? Mas outros sentiam algo diferente se agitando, a sensação de que talvez essa pausa não fosse um atraso, mas um convite. Um convite para refletir, realinhar, lembrar para que serve realmente a Igreja. Fora do Vaticano, os fiéis começaram a notar. Pelas Américas, bispos e pastores começaram a citar as palavras do Papa sobre ouvir. Grupos de oração adotaram o tema do silêncio como forma de renovação. Jovens nas redes sociais começaram a compartilhar trechos de suas homilias, não porque eram inflamadas ou controversas, mas porque eram calmas e honestas. Um estudante de teologia no México escreveu: este Papa não fala para impressionar, ele fala para acompanhar. Um dos momentos mais reveladores de seus primeiros dias não veio em uma basílica ou sala de imprensa, mas durante uma visita surpresa a um pequeno depósito do Vaticano, onde vestimentas e itens litúrgicos descartados eram guardados. Assessores sugeriram que talvez fosse hora de encomendar novas vestes papais mais adequadas ao seu papel. Mas o Papa Leão recusou. Ele vagou pelo aposento em silêncio, tocando os tecidos, pausando diante de cálices antigos que não eram usados há anos. Em certo momento, ele ergueu uma estola branca simples, desgastada nas extremidades, e perguntou: quem usou isso? Ninguém sabia. Ele sorriu. Então vamos usá-la novamente. A santidade não se desgasta. Esse pequeno ato, a escolha de não encomendar novas vestes, mas de honrar o que fora esquecido, enviou uma mensagem poderosa. A Igreja, ele parecia dizer, não precisa se reinventar para ser santa. Precisa lembrar quem é. E, no entanto, em meio a toda essa calma intencional, um momento rompeu o silêncio de uma maneira que logo se tornaria inesquecível. Sua decisão de se encontrar privadamente com o cardeal Luiz Antônio Tagle. A reunião não estava em nenhum calendário. Foi organizada discretamente
e confirmada em silêncio. Não houve comunicado oficial antes de ocorrer. Somente após a reunião, o Vaticano divulgou uma linha que enviou ondulações por todos os cantos do mundo católico. O Santo Padre recebeu em audiência privada Sua Eminência, o cardeal Luiz Antônio Tagle, nada mais. Mas o silêncio em torno daquele encontro gritava mais alto que qualquer decreto. Este era o mesmo cardeal Tagle que muitos esperavam que se tornasse Papa, um homem amado por toda a Ásia e admirado muito além de suas fronteiras. Sua exclusão das etapas finais do conclave desapontara muitos que o viam como herdeiro espiritual do Papa Francisco. E agora ele fora chamado, não em cerimônia, mas em intimidade. Alguns presumiram que a reunião era uma formalidade, um gesto respeitoso. Outros acreditavam que algo mais profundo estava em jogo. Talvez o Papa estivesse considerando-o para um papel importante. Talvez ele simplesmente quisesse ouvir um homem que carregara os fardos de uma igreja global com ternura visível. Qualquer que fosse a razão, o encontro se encaixava perfeitamente no ritmo que o Papa Leão já estabelecera. Não era um ato de cálculo político, era uma continuação de seu estilo pastoral, um estilo enraizado, não no controle, mas na comunhão. Um sacerdote nas Filipinas disse depois: "É assim que a cura começa, não com documentos, com uma conversa, em uma era onde instituições frequentemente se apressam para se preservar, o Papa Leão escolhera um caminho diferente. Escolhera começar ouvindo, desacelerar a maquinaria, convidar à reflexão. Escolhera esperar pelo Espírito Santo em vez de correr à frente dele. E ao fazer isso, ele lembrara à Igreja algo precioso, que o discernimento não é fraqueza, é fidelidade. E assim, enquanto o mundo buscava barulho, a Igreja começou a redescobrir algo mais antigo, mais profundo e mais duradouro. Um Papa que pausava, e nessa pausa, algo santo estava se agitando. O aposento não tinha nome, mas se fosse lembrado por um, seria chamado de o aposento onde algo mudou. Não era um grande salão forrado de tapeçarias ou dourado, com séculos de glória. Era simples, silencioso, suavemente iluminado. Um crucifixo pendia em uma parede e as janelas estavam parcialmente fechadas para filtrar o sol romano brilhante. A mobília era modesta, como se projetada para conversa, não cerimônia. E no centro daquela quietude sentavam-se dois homens, o Papa Leão XIV e o cardeal Luiz Antônio Tagle. As portas haviam se fechado atrás deles exatamente 1 hora antes. Não havia assessores presentes, nem intérpretes, nem imprensa, nem conselheiros. Apenas dois homens que dedicaram suas vidas ao serviço do mesmo evangelho, agora sentados em um silêncio tão profundo que parecia sagrado. No mundo lá fora, milhões esperavam sem saber. Em paróquias de Quezon City a Chicago, de Lima a Nairobi, corações se inclinavam para a frente sentindo, mas não vendo, que algo santo estava se desdobrando. Nenhum dos dois falou a princípio, não precisavam. Havia um entendimento mútuo de que o silêncio não é uma ausência, mas uma presença. Foi Tagle quem finalmente falou, sua voz baixa, seus olhos firmes. "Você chamou?", disse ele simplesmente, sem formalidade. "Chamei", respondeu o Papa. "Por que não poderia começar sem você?" As palavras não eram bajulação, eram verdade. Por muito tempo, suas vidas dançaram próximas uma da outra, sem se sobrepor. Ambos estudaram em Roma. Ambos retornaram para servir entre os pobres. Ambos carregaram os fardos de uma igreja muitas vezes dividida, distante, ferida. Ouviram os gritos dos marginalizados, não por relatórios de segunda mão, mas pelas vozes entrecortadas daqueles que sofreram. Eles estiveram presentes, eles se ajoelharam, e agora a questão diante deles não era sobre poder,
mas sobre presença. Como levá-la adiante juntos. O Papa Leão inclinou-se ligeiramente, suas mãos repousando na mesa, gasta entre eles. Eu o observei por anos, disse ele. Não pelo seu título, mas pelas suas lágrimas. Poucos conseguem chorar publicamente sem vergonha. Você consegue. Isso me diz que você permaneceu próximo ao povo. Tagle não respondeu de imediato. Ele sempre fora cuidadoso com as palavras, não por medo, mas porque acreditava que a linguagem deveria servir à verdade, não decorá-la. Não choro porque sou forte, disse ele. Choro porque frequentemente estou sobrecarregado. A dor do mundo, ela se infiltra em você. E às vezes, a única coisa honesta a fazer é deixá-la sair. O Papa assentiu. Então você sabe por que eu precisava falar com você. Não em público, não em uma sala de reuniões, mas assim. Porque antes de nomear qualquer pessoa, antes de reestruturar qualquer coisa, preciso saber se estamos caminhando na mesma direção. Tagle olhou através da mesa para o homem que agora carregava o peso da igreja. Viu as linhas em seu rosto, não apenas da idade, mas dos anos caminhando com aqueles que nada tinham. Viu a calma em seus olhos, o tipo que vinha não da arrogância, mas da oração. Viu um homem que poderia ter desaparecido em um retiro silencioso, em algum mosteiro no Peru, mas em vez disso, fora chamado a Roma para carregar uma cruz mais pesada do que a maioria jamais entenderia. Que direção você está seguindo? Perguntou Tagle. O Papa Leão respirou fundo antes de responder. Rumo aos esquecidos, aos quebrantados, aos lugares onde a igreja perdeu sua voz porque esqueceu como ouvir. Quero uma igreja que não apenas pregue o evangelho, mas o viva. Uma igreja que se curva diante dos feridos em vez de se erguer alta atrás da doutrina. A doutrina importa, mas só importa quando está envolta em misericórdia. Tagle sentiu o peso dessas palavras se assentar no aposento. Não eram novas para ele. Ele as pronunciara, vivera, chorara. Mas ouvi-las da boca de um papa, este papa, fez algo dentro dele se desdobrar. Você não está me oferecendo um título, está? Disse ele. Não, respondeu o Papa Leão. Estou oferecendo confiança. Era talvez a coisa mais desarmante que ele poderia ter dito. Eles falaram então da igreja, não como uma instituição, mas como um corpo. Seu corpo com um lado ferido e um coração perfurado. Um corpo que mancara, através de escândalos, sangrara por crises e ainda mantinha os braços abertos para o mundo. Falaram da próxima geração, dos jovens sacerdotes que estavam inseguros, das jovens mulheres que se sentiam invisíveis, das famílias que não mais entravam nas igrejas porque ninguém as procurara quando estavam em luto. Falaram dos migrantes, dos famintos, dos refugiados climáticos, das vítimas de tráfico, dos deficientes, dos idosos que morriam sozinhos. Tagle disse, não podemos pregar Cristo se não tocarmos suas feridas. O Papa respondeu, então devemos ir onde ele está mais ferido. Eles rezaram juntos em silêncio, sem palavras roteirizadas, sem petições formais, apenas dois pastores, curvados sob o mesmo peso, oferecendo seu cansaço àquele que primeiro o carregara. E quando ergueram os olhos, algo mudara. Não no aposento, não em seus títulos, mas na direção do vento. A igreja sempre girou em tais momentos, não em documentos, mas em decisões tomadas em silêncio, não em reformas barulhentas, mas em sims sussurrados, não em revoluções, mas em reconciliações. Quando a hora terminou, o Papa Leão finalmente falou o que estava em seu coração desde o conclave. Não sei o que os próximos meses trarão. Sei que precisarei de ajuda, não apenas de administradores, mas de corações como o seu. Posso pedir que você assuma um novo papel. Posso não pedir. Mas o que estou pedindo hoje é isto.
Caminhe comigo. Tagle levantou-se, sua cadeira raspando suavemente contra o chão. Ele estendeu a mão, não como formalidade, mas como um gesto de fraternidade. Caminharei, disse ele. Não havia assinaturas nem anúncios, mas quando Tagle voltou ao corredor além do aposento, o guarda postado viu algo que não esperava. Seus olhos estavam úmidos, e ele sorria. Não com triunfo, mas com paz. Mais tarde, quando o mundo perguntou o que acontecera por trás das portas fechadas daquela reunião, nenhuma resposta completa veio. E isso também era intencional. Algumas coisas não são feitas para serem explicadas, são feitas para serem vividas. Nos dias que se seguiram, nenhuma nova nomeação foi anunciada, nenhum novo departamento criado, mas algo mais profundo fora posto em movimento, e em capelas ao redor do mundo. Nos corações dos fiéis, uma brisa começou a se agitar. Não era um vento de revolução, era o vento da renovação. Um homem fora chamado, outro respondera, e a igreja, embora ainda não soubesse, voltara seu rosto novamente para a esperança. Começou, como a maioria das coisas no Vaticano, com um sussurro, uma única linha de texto divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé. O Santo Padre recebeu, em audiência privada, Sua Eminência, o cardeal Luiz Antônio Tagle. Não havia elaboração, nem comentário, nem foto, nem aperto de mão sorridente para publicar nos boletins do dia seguinte. Para uma instituição que frequentemente fala em silêncio, esse silêncio era ensurdecedor. Nos dias que se seguiram, os corredores do Palácio Apostólico zumbiam com perguntas discretas. Nem todos diziam em voz alta, mas quase todos pensavam: por que agora? Por que ele? O que o Papa disse por trás daquelas portas fechadas? E o que Tagle respondeu? Em uma cidade que se move lentamente, mas nunca esquece, as perguntas se espalhavam como incenso, subindo, serpenteando pelos aposentos, deixando seu rastro tênue, mas inconfundível em tudo o que tocavam. Ao final da semana, as especulações haviam se multiplicado. Alguns diziam que o Papa oferecera a Tagle a prefeitura plena do dicastério para a evangelização, removendo o título pró que ele ocupava sob o Papa Francisco. Outros estavam certos de que ele estava sendo convidado a liderar uma nova iniciativa, algo global, missionário, enraizado no alcance renovado da Igreja aos pobres. Alguns, com vozes baixas e sobrancelhas erguidas, alegavam que Tagle poderia em breve ser chamado para assumir a posição ainda vaga de prefeito dos bispos, o mesmo papel que o Papa Leão ocupara antes de sua eleição. Havia teorias mais dramáticas também, de que o Papa estava se preparando para descentralizar a Cúria Romana, capacitando igrejas regionais a agir com maior autonomia, e que Tagle seria a ponte entre continentes. Alguns até sugeriram que Tagle se tornaria o enviado global do Papa, viajando em seu nome para lugares onde a presença da Igreja havia murchado ou nunca criara raízes. Mas em meio a esses palpites giratórios, o que era mais impressionante não era quantas pessoas achavam que sabiam, era quantas admitiam que não sabiam. A verdade era que ninguém dentro do Vaticano podia dizer com certeza o que acontecera naquele aposento silencioso. E em Roma, onde cada detalhe geralmente é medido e vazado com cuidadosa coreografia, essa ambiguidade era profundamente inquietante. Monsenhor Pietro, um assessor de longa data na Secretaria de Estado, comentou com um colega durante um café da manhã: não é só o que não sabemos, é que não estamos acostumados a não saber. Ele bateu no jornal diante dele, dobrado com precisão, mas vazio de detalhes. O Papa está mudando o ritmo, desacelerando, e isso está deixando todos nervosos. Esse nervosismo
era mais palpável entre aqueles acostumados à previsibilidade. Sob pontificados anteriores, movimentos na Cúria seguiam padrões familiares. Nomes eram sugeridos, nomeações feitas, estratégias vazadas. Mas o Papa Leão XIV, ao que parecia, estava jogando com um roteiro diferente, ou talvez não estivesse jogando de forma alguma. Em vez de sinalizar intenções, com passos calculados, ele mantinha seus conselhos para si mesmo, falando suavemente e agindo apenas quando estava pronto. Isso, no contexto romano, era praticamente revolucionário. E, no entanto, enquanto os oficiais se preocupavam com o que não podiam controlar, o povo, aqueles fora das muralhas de pedra do Vaticano, estava prestando atenção a algo completamente diferente. Eles não estavam focados em possíveis cargos ou organogramas. Estavam observando sinais. E nos olhos de Tagle, ao sair do Palácio Apostólico, muitos haviam visto um pároco em Lima disse melhor em sua homilia naquele domingo. Há momentos, ele disse à sua congregação, em que a igreja gira, não com trovões, mas com um sopro. Acredito que acabamos de ver um. Não era o tipo de manchete que dominava as notícias globais, mas entre os fiéis, algo estava acontecendo. Uma esperança silenciosa começara a se agitar. A sensação de que este novo Papa e este cardeal, outrora preterido, estavam se escolhendo de uma maneira que desafiava a política ou a convenção e que, ao se escolherem, poderiam estar escolhendo a nós. Dentro do Vaticano, no entanto, a atmosfera permanecia tensa. Nas mesas de almoço na Domus Sanctae Martae, cardeais especulavam entre mordidas de massa. Funcionários mais jovens sussurravam ao se cruzarem nos corredores. Um dos próprios assistentes do Papa foi ouvido perguntando a um arcebispo visitante: "Você ouviu algo?" A resposta era sempre a mesma: "Não, nada." Só que eles falaram, só que oraram, só que saíram daquele aposento mudados. Mas a falta de informação não impedia a construção de expectativas. Quando uma semana completa se passou desde a reunião, alguns já se preparavam para anúncios que nunca vieram. Jornalistas do Vaticano atualizavam suas caixas de entrada a cada hora. Manchetes foram prezadas só por precaução. Tagle, nomeado para posto crucial. Papa confirma novo papel para cardeal querido. Leão e Tagle, uma visão para a Igreja Global. Mas nenhuma delas foi publicada porque nada oficial foi dito. E, no entanto, o silêncio apenas parecia aprofundar a sensação de que algo profundo estava se desdobrando. Tagle, por sua parte, não ofereceu comentários. Continuou sua agenda com graça silenciosa, participando de reuniões, celebrando missas, oferecendo orações, mas os observadores notaram uma mudança sutil em sua postura. Ele estava um pouco mais ereto, não com orgulho, mas com propósito. Suas homilias permaneciam simples e sinceras, mas havia uma nova intensidade em sua voz, uma clareza, uma convicção afiada pela conversa. Aqueles que o conheciam melhor diziam que ele parecia mais enraizado do que nunca. E o Papa Leão? Ele permanecia caracteristicamente silencioso em seu trabalho diário. Continuava a se reunir com visitantes, revisar relatórios, rezar com o mesmo ritmo constante que definira seus primeiros dias. Mas até mesmo seu círculo íntimo admitia que ele parecia diferente desde o encontro com Tagle, não distraído, mas aprofundado, como se algo tivesse se encaixado, como se uma pergunta tivesse sido feita e respondida silenciosamente naquela hora sagrada. Alguns fora de Roma começaram a chamar isso de a hora que redirecionou a igreja. Eles não sabiam o que fora dito, mas podiam sentir seu efeito. Bispos na Ásia começaram a redigir novas cartas pastorais. Ministros de juventude na África organizaram vigílias de videoconferência
intercontinentais. Comunidades leigas nos Estados Unidos, famintas por autenticidade, começaram a falar de Tagle não apenas como um papa perdido, mas como um líder espiritual para o momento. Os rumores persistiam, mas também a reverência. Porque, por uma vez, a igreja não estava liderando com anúncios, estava liderando com atenção. Em paróquias silenciosas e catedrais movimentadas, em aldeias empoeiradas e seminários brilhantes, as pessoas observavam não por política, mas pelo movimento do espírito. Estavam olhando não para ver quem era o próximo na linha, mas para entender em que direção os pastores estavam se voltando. E na quietude que seguiu o encontro entre Leão e Tagle, muitos viam essa direção claramente. Para a simplicidade, para a comunhão, para a cura. Os corredores do Vaticano continuariam a zumbir. A especulação não pararia. Mas aqueles que tinham olhos para ver e corações para entender, já sabiam que a nomeação mais importante já havia sido feita. Não em uma sala de imprensa, mas em oração. Não no papel, mas na confiança. Não na hierarquia, na humildade. Nos dias que viriam, decisões seriam tomadas. Títulos talvez conferidos, planos eventualmente revelados. Mas a verdadeira mudança já ocorrera, silenciosa e invisível. O tipo de mudança que não precisa de confirmação para ser real. Porque nos corvos do Vaticano, os rumores deram lugar a algo mais forte, a expectativa. E nos corações dos fiéis, essa expectativa tinha um nome: esperança. Elas vinham não como declarações orquestradas, mas como testemunhos humildes, sussurrados em círculos de oração, escritos em boletins paroquiais, ditos suavemente em cozinhas comunitárias e escolas. Desde o momento em que a notícia da audiência privada do Papa Leão XIV com o cardeal Luiz Antônio Tagle se espalhou, algo mudou nos corações dos católicos comuns. Não precisavam de detalhes, não esperavam por declarações formais. Tudo o que precisavam era da imagem de dois pastores se encontrando atrás de portas fechadas. Essa imagem, por si só, falava muito. Na cidade pesqueira de Cavite, nas Filipinas, não muito longe das ruas onde Tagle crescera, um grupo de idosos paroquianos se reuniu ao redor do oratório paroquial, como faziam todas as sextas-feiras à noite. Desta vez, suas orações tinham uma intensidade diferente. Muitos deles acompanharam a jornada de Tagle por décadas, vendo-o crescer de um menino local a um bispo amado, depois a um cardeal e agora, talvez, um companheiro próximo do próprio Papa. Uma mulher chamada Aileen Rosa, com o cabelo envolto em um lenço desbotado, segurava seu rosário com força. "Se o Santo Padre está ouvindo o nosso cardeal", disse ela em Tagalog, "então ele também está nos ouvindo." Do outro lado do Pacífico, em Los Angeles, um ministro da juventude chamado Joseph Delgado observava a história se desdobrar com esperança cautelosa. Por anos, ele lutara para manter os jovens de sua paróquia engajados. Eles estavam cansados de escândalos institucionais, confusos por retórica rígida e cada vez mais atraídos por um mundo que oferecia conexão sem convicção. Mas quando ele reproduziu um clipe de vídeo de uma homilia de Tagle sobre misericórdia, na qual o cardeal se emocionava ao falar de refugiados, algo inesperado aconteceu. Os adolescentes não reviraram os olhos. Eles se inclinaram para ouvir. Uma garota que raramente falava sussurrou: "Ele fala como se soubesse o que é sentir." Naquela semana, eles voltaram, e na semana seguinte também. Em Nairobi, um professor de seminário leu em voz alta a breve declaração do Vaticano sobre a reunião durante uma sessão de formação matinal. Seus alunos, a maioria jovens se preparando para a ordenação, sentiam-se cada vez mais desconectados de Roma, que para eles muitas vezes parecia outro mundo,
um lugar de documentos em latim, protocolos elaborados e decisões feitas sem eles em mente. Mas a menção ao cardeal Tagle, cujas histórias de humildade e testemunho missionário eram bem conhecidas nos círculos africanos, provocou murmúrios de reconhecimento. Um seminarista de Uganda disse: talvez agora alguém do Sul global ajude a moldar como a Igreja será daqui para frente. Na América Latina, onde os anos de Leão Papa no Peru deixaram uma marca profunda, a notícia tocou um acorde especialmente pessoal. Em Chicliu, onde ele servira como bispo, um grupo de mulheres indígenas acendeu velas no altar após uma missa. Elas lembravam de Padre Roberto não como um homem em veste branca, mas como um amigo que caminhava pelos mercados, comia sua comida e abençoava seus bebês. Agora ele é Papa, disse uma delas, mas ainda se lembra do que significa estar entre nós. Se ele chama o cardeal Tagle, significa que está construindo algo novo, algo para pessoas como nós. No Brasil, um arcebispo escreveu uma carta aberta ao seu clero, refletindo sobre o significado espiritual do silêncio e do discernimento. Ele referenciava as ações lentas e deliberadas do Papa e a audiência privada com Tagle como sinais de uma mudança de uma administração burocrática para um acompanhamento espiritual. Este momento não é sobre reestruturar a maquinaria da Igreja, escreveu ele. É sobre reacender sua alma. Mesmo em lugares distantes dos bastiões católicos, a história ressoava. Em uma pequena capela na Coreia do Sul, um missionário leigo acendeu uma vela e enviou uma mensagem para um colega voluntário. Eles estão ouvindo. Não sei o que vem, mas sinto algo sagrado. O que unia todas essas vozes não era a certeza, era o reconhecimento. Os fiéis pelo mundo não sabiam o que fora dito naquele aposento e não precisavam saber. O que viam era suficiente. Um Papa que esperava, que ouvia. A história do encontro entre o Papa Leão XIV e o cardeal Luiz Antônio Tagle, no Palácio Apostólico, é mais do que um evento religioso. É uma lição profunda sobre humildade, escuta e conexão humana. O silêncio intencional entre os dois pastores, a ausência de holofotes e a escolha de priorizar a confiança mútua me tocaram profundamente. No Brasil, onde a vida é vibrante, cheia de música e calor humano, muitas vezes nos deixamos levar pelo barulho. Sejam as festas, as redes sociais ou as pressões do dia a dia. Mas essa narrativa me fez refletir sobre o poder de parar, ouvir e valorizar as pessoas ao nosso redor. O Papa Leão, com sua simplicidade forjada em Chicago e no Peru, e Tagle, com suas lágrimas sinceras de Manila, mostram que liderar não é impor, mas caminhar junto. Aprendi que na correria da vida, devo reservar momentos para ouvir verdadeiramente, seja um amigo, um colega ou até um estranho. A empatia de Tagle, que chora com os outros, me inspira a ser mais presente, a não temer, mostrar vulnerabilidade. No contexto brasileiro, isso significa fortalecer laços comunitários, como fazemos nos terreiros de samba ou nas rodas de conversa em família. A lição que levo é clara. Para construir pontes, preciso desacelerar, ouvir com o coração e agir com compaixão. Aplicarei isso no meu dia a dia, dedicando tempo para estar com as pessoas, sem pressa e oferecendo apoio genuíno, como um pastor que cuida de seu rebanho. Essa história me lembra que, mesmo em um mundo acelerado, o silêncio e a presença são revolucionários. Gostou dessa reflexão? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos inspiradores. Nos comentários, conte como você pratica a escuta no seu dia a dia. Sua opinião faz toda a diferença. Ative o sininho e venha construir essa comunidade com a gente.